Gente, estamos em festa, estamos em festa! O canal fez um ano no último dia 9 de abril de 2021. Fizemos um ano, infelizmente não conseguimos ainda atingir a meta estipulada pela plataforma, mas o nosso trabalho continua. Nos ajude aí, tá certo? Precisamos chegar aos 1000 inscritos, 40 mil horas de visualizações, então temos muito trabalho pela frente. É claro que falta pouco, mas depende de você. Então se você ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, nos ajude aí. É para uma boa causa esse canal, para que nós possamos concluir a casa de missão da comunidade de evangelização Fonte de Vida, a qual eu faço parte. E também deixe o seu joinha, ajuda bastante. Não esqueça de deixar o joinha em cada vídeo que você vê. E ajuda bastante também você comentar. Então nós estamos em festa, gente. Que alegria, um ano de trabalho aí. Que exatamente um ano atrás, o primeiro vídeo falando a respeito da pandemia. Nós estávamos no início, ali no primeiro lockdown decretado pelo governador do estado do Ceará. E muitas águas rolou de lá pra cá. Muitas coisas aconteceram. E eu pergunto, será que mudou muita coisa? Então nós vamos entender esse ano que se passou e também comemorar esse aniversário de um ano. Eu já agradeço aqui demais a você, falar a respeito dessa história que nós estamos vivendo e escrevendo ela, infelizmente, com muita tristeza, e principalmente abordar aqui esse tema, gente, a fé, as nossas igrejas. Mas antes disso, roda a vinheta! Então eu convido você para dar uma olhadinha no primeiro vídeo e no segundo vídeo que foi feito. Você vai ver que em alguns pontos, Rony, que é observador, você sabe disso, né? Tinha razão, diante de muitas coisas. Afinal de contas, nós não tínhamos tanta notícia do que estava acontecendo. E nós continuamos aqui, depois de um ano, cometendo, nossos governadores de estado, nossos prefeitos, cometendo os mesmos erros. Você que está escrevendo essa parte da história, você sabe muito bem que nossas igrejas estão fechadas. Semanas atrás aí, o novo juiz do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nuno Marques, veio com a ordem judicial para que pudesse abrir as igrejas, entendendo assim que são serviços essenciais. E aí foi para o plenário de votação e infelizmente a nossa Suprema Corte decidiu que vão permanecer fechadas, mas a cargo de entendimento dos governadores e prefeitos, como foi determinado por eles mesmos lá atrás. E infelizmente nosso estado do Ceará continua fechada as nossas igrejas. E tudo isso tem um sinal, gente. Se as igrejas fechadas não for um sinal para você de que a vinda de Jesus Cristo está próxima, eu não sei que sinal mais você está esperando. E a gente vê muito pouco, claro que a gente vê alguns padres que diz uma coisa ali, outro ali, nas redes sociais a gente vê muita coisa com relação a isso. De alguns padres e alguns poucos bispos, mas ainda muito vergonhosamente os nossos líderes religiosos falam a respeito de tais coisas, dizendo que é para preservar as vidas. E aí fica aquela palavra de Jesus, né? Temei não aquele que mata o corpo, a matéria, mas aquele que depois de morto pode precipitar a alma no inferno. Então a igreja, ele é esse grande hospital que cuida das feridas da alma, que cura das feridas da mente, que cura das feridas do corpo das pessoas, de tal forma que você tem visto também o grande aumento de suicídio na sociedade, e isso também se dá por conta disso. Você vê aí as clínicas de psiquiatria, os psicólogos, tudo lotado, por quê? Porque infelizmente não encontra mais um líder religioso, um líder espiritual capaz de poder orientar o seu povo. Então aquela palavra que Jesus diz, nós estamos perdidos como ovelhas sem pastor. Então, gente, nas palavras que salvam, nós temos aqui uma base muito clara para entendermos tudo isso que está acontecendo na sociedade no atual momento. Na carta de São Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3 e 4, as palavras que salvam diz assim: ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado,
sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Olha que Paulo faz um alerta, gente, aqui feito há tantos anos atrás, há quase 2000 anos atrás, mas que essa palavra se cumpre hoje. Preste atenção, antes que aconteça a grande e gloriosa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, deve acontecer uma grande apostasia. E o que é apostasia? Pessoas que abandonam a fé, pessoas que abandonam a igreja, pessoas que abandonam a vida de oração, pessoas que vivem ali desacreditadas no amor, no poder e na graça de Deus. Então isso está acontecendo, gente. Eu basicamente tenho um relato de várias pessoas que muitas vezes chegam pra mim e pergunta: Rony, tem alguma igreja que está ali aberta pra gente participar da missa? E infelizmente a resposta é sempre a mesma: infelizmente não, meu irmão. Algumas pessoas que chegam pra mim e dizem: Rony, tem algum padre que está atendendo em confissão? E eu digo: é muito difícil, tem que ligar pra ver, marcar um horário pra ver se ela atende. Então a gente vê a necessidade de um povo, e olha que eu tenho contato com relação ao Brasil, ao mundo, pouquíssimas pessoas, e a gente vê as pessoas necessitadas de Deus, dos sacramentos, e a gente vê também outras tantas pessoas que nem ligam mais, não tá mais nem aí pra fé, pra igreja, tanto faz abrir como não abrir, tanto faz abrir grupo de oração como não abrir. Tem pessoas que tá achando é bom essas coisas. Então significa dizer que vai acontecer, escreva o que eu estou lhe dizendo aqui, ó, essa palavra vai se cumprir, vai acontecer uma grande apostasia do povo, e quando as coisas retornarem, nós, eu digo eu também porque eu exerço esse ministério de pregação, os pregadores da palavra de Deus vão ter um trabalho assim absurdo e devem sim dobrar o joelho para convencer as pessoas novamente de que a religião é essencial, de que a fé é essencial, de que Deus existe, Ele não está morto, Ele é vivo, ressuscitado, habita no meio de nós e há um Deus atuante no meio de nós. Porém, todas essas coisas acontecem como sinal para que a humanidade perceba que é necessário voltar-se para Ele. E quando uma nação como a do Brasil está entendendo que a religião não é essencial, automaticamente a palavra, gente, religião significa religar. Ou seja, eu quero estar na religião que ela me liga a Deus. Eu quero estar ligado a Deus. Então, quando uma nação entende que a religião não é importante, que a religião não é essencial, que a prática da fé não é essencial, gente, essa nação está fadada ao erro e a se tornar animal. Como diz Santo Agostinho, uma pessoa quando tira Deus da sua vida, rapidamente ela se torna como um animal irracional. Ela começa a praticar coisas absurdas porque aquela pessoa não teme mais a Deus. Então é isso que a gente tá vendo. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que se colocam acima de Deus, decidindo o que é certo e o que é errado com relação às coisas da fé. Pessoas que estão ali interpretando a Constituição de maneira errada. Olha que eles são os guardiões dessa Constituição que nos garante o direito à total liberdade de expressão religiosa. Nós vivemos num país laico, onde toda e qualquer expressão de religiosidade, ela deve sim acontecer. Então tudo isso está acontecendo no meio dessa pandemia, há um ano que se passou, e você está percebendo que muitas coisas não mudou, continua os lockdown, continua as milhares de mortes, e aqui eu lamento tantas mortes. Eu particularmente tive a Covid junto com toda a minha família. Felizmente nós tivemos sintomas levíssimos e também fizemos o tratamento precoce, que rapidamente os sintomas desapareceram. Então nós vivemos nesse nosso Brasil politizado, diante de muitas coisas que têm acontecido, e a gente como cristãos estamos vivendo como ovelhas que não têm pastor. E aqui, gente, para finalizar, essa palavra que salva, que tem poder de salvação para mim e para você, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, as palavras que salvam diz assim: digo-vos, em breve lhes fará justiça, em breve a justiça será feita, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então aqui Jesus, o próprio Jesus, ele vai dizer que em breve se fará justiça, mas mesmo vendo a justiça sendo feita, fica uma pergunta, um lamento do próprio Jesus, da boca de Deus para nós: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Gente, nos países comunistas, os cristãos são perseguidos, são torturados, eles são mortos, eles são provocados a negar a fé, e no mundo todo isso está se desencadeando como uma coisa terrível. E aqui no Brasil isso vem crescendo de maneira meio que tímida. As coisas vai crescendo à medida que os cristãos e principalmente os líderes religiosos ficam de bico calado, aceitando tudo que está sendo imposto. E aí eu me pergunto aqui, será que nós vamos voltar ao início da igreja, a igreja primitiva, como já
já está acontecendo, as pessoas se reunindo em suas casas, em pouca quantidade de pessoas ali reunidas para a vivência da fé, para a prática da fé. Mas eu pergunto, será que vai voltar também o tempo dos mártires da fé? Será que vai voltar aqueles que têm coragem de dar o sangue pela fé? Será que tem aqueles que acreditam com convicção na pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e que eles vão bradar ao mundo: eu não vou me conformar com este mundo, eu não me conformo com este mundo que jaz sobre o maligno? Então, será que nós vamos voltar realmente a esse tempo dos mártires da fé? Olha, gente, eu particularmente eu não tenho dúvida, se isso acontecer, olha, Rony vai morrer bem ligeirinho, porque entre salvar o meu corpo e a minha alma, eu particularmente decido pela salvação da minha alma. Se for necessário voltar aos mártires da fé, pode ter certeza que muitos irão se levantar. E preste bastante atenção nessa palavra, que diz que a audácia dos maus se dá pela covardia dos bons. Meu irmão, minha irmã, não seja covarde, se levante em defesa da sua fé. Faço com muita alegria esse vídeo, onde completa-se um ano, e percebendo que no decorrer desse ano, naquilo que aconteceu diante desta pandemia, infelizmente muitas coisas só tendem a se agravar. Então não esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se você ainda não está conosco, e também de ver o portal Notícias Cariri, para você ficar bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região. Hashtag tamo junto, gente. Foi bom. Quanto tempo? 2:17. 2. E agora, de maneira muito especial, você que faz parte dessa... Você que faz... Vai sair o latido desse cachorro. Todos. Eu esqueci a frase do camarada. Esqueci completamente. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you